Sejam todos muito bem-vindos ao episódio do Outliers de número 134. Esse episódio que está aqui na véspera do maior festival sobre investimentos do mundo. Então já deixo aqui o convite, se você não entende ainda como é que acontece a feira, as transmissões, os conteúdos que terão na Exper, entra no link que está aqui na descrição para conhecer um pouco mais. Hoje nós teremos o privilégio de falar um pouco sobre o mercado global e nada melhor do que trazer aqui uma pessoa que já apareceu no Outliers anteriormente, já esteve aqui conosco e volta aqui a nossa bancada, Mariana de Biasi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Clarinha. Poxa, é um grande prazer estar aqui com você hoje, dividindo a bancada num episódio muito especial, né? Hoje nós temos aqui a honra de receber aqui no Outliers Cristiano Souza, fundador da Zeno Capital, a antiga Dynamo UK. E hoje falaremos um pouco mais sobre o processo de construção da Dynamo Brasil, como ocorreu essa transição, né, da operação UK, como o Cristiano foi grande participante dessa transição e, nos últimos anos, se transformando em Zeno Capital. Ele recentemente liderou esse processo de management buyout do núcleo de gestão, tornando-se aí essa nova gestora de recursos, a Zeno. E, Cristiano, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje. O prazer é todo meu, Mari. A gente se conhece há tantos anos, né? Tivemos tanta história juntos. É muito bom estar com você e com a Ana aqui. Obrigado pela oportunidade, é um privilégio. Obrigada. Cristiano, seja muito bem-vindo. Temos a honra aqui de ter a sua presença aqui no Brasil. Então, vale pontuar que a sua... Eu vou deixar ele contar um pouquinho dessa história, Mari, porque a gente tem o privilégio aqui dele poder contar a experiência dele de gestão de recursos até a criação da Zeno. E aí, lembrando que a Mari comentou aqui, né, que a Zeno, ela começou como a Dynamo de Londres. Então, Cristiano, se puder contar um pouquinho dessa história, como foi a criação da Zeno hoje, como que foi a sua trajetória na gestão de recursos, vai ser um privilégio a gente conhecer um pouquinho mais. Claro, são 30 anos de história, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Bom, 1993, 1994, eu tinha 19 anos de idade e me junto a um grupo de pessoas que tinha a ideia original de investir em ações com uma visão de longo prazo no Brasil. E é daí que surge a Dynamo. E a Dynamo surge com um grande objetivo primordial, que era se tornar um veículo através do qual a gente pudesse investir o nosso dinheiro, que era pouquíssimo na época, a Dynamo começou, tinha, sei lá, $1 milhão, do jeito que a gente achava que tinha a maior chance da gente compor o nosso patrimônio a longo prazo. E a gente sempre acreditou que a forma de criar riqueza a longo prazo, a melhor forma é investir em ações de companhias de altíssima qualidade. Então, a Dynamo nasce com esse objetivo. Sem a gente ter muita ideia de se ia dar certo ou não ia dar certo, porque em 1993 o Brasil era um Brasil bem diferente daquele que a gente conheceu nos últimos anos. A gente começa essa trajetória, as coisas começam a dar certo, o fundo começa a atrair a atenção de algumas pessoas, até muito antes e com muito mais interesse do que a gente imaginava. E a gente tem basicamente uma trajetória na Dynamo de 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa. E a única coisa que a gente sempre quis fazer e que a gente, no fundo, que a gente sabe fazer, que é investir, é procurar, identificar e investir em companhias de altíssima qualidade, sempre com uma visão de muito longo prazo, né? Os nossos primeiros 12 anos, quer dizer, de 93 a 2005, são passados focados exclusivamente nessa busca por companhias excepcionais aqui no Brasil. Até que, a partir ali de 2004, a gente já tinha um track record longo, a empresa já estava bem estabelecida, com um time
de altíssima qualidade, e a gente começa a pensar no próximo passo, né? E tinha uma série de razões que levaram a gente a pensar no investimento fora do Brasil. Mas talvez a primordial, e aí eu acho que depende de cada um, mas certamente era o meu caso, era que eu sempre quis ter o meu patrimônio investido em companhias de altíssima qualidade. O nosso círculo de competência era no Brasil. Mas depois de 12 anos investindo no Brasil, a gente tinha a impressão de que a gente conseguiria estender esse ciclo de competência para buscar companhias excepcionais fora do Brasil. E aí surge a Dynamo UK, ou a Dynamo Internacional, em 2005. O Bruno Rocha, que foi o fundador da Dynamo e meu mentor desde sempre, muda para Londres e estabelece um fundo lá para começar a buscar oportunidades de investimento dentro do mesmo framework que a gente sempre usou e que a gente usa até hoje aqui no Brasil, só que aplicado para companhias fora do Brasil. A gente na Dynamo sempre teve o hábito de toda a remuneração que a gente tinha, todo o dinheiro que a gente ganhava, praticamente tudo era reinvestido de volta no fundo. Né? Sempre foi assim desde o início, quando a remuneração era mínima. E o compounding disso ao longo do tempo criou uma base de capital interessante que permitiu a gente fazer essa transição para investir fora do Brasil. E a partir da criação desse fundo, o que aconteceu no meu caso particularmente é que eu comecei a investir cada vez mais no fundo global. Eu sempre tive muito dinheiro investido no fundo do Brasil, mas na margem uma parte relevante dos novos investimentos estavam acontecendo no fundo global, porque me interessava muito aquele tipo de companhia que a gente tinha acesso investindo fora do Brasil. Até que em 2015 eu tomo a decisão junto com meus então sócios de sair daqui do Brasil, onde eu vinha na gestão da estratégia Brasil, junto com o Bruno Rude, com o Luiz Orenstein, com o Pedro Damasceno, e me mudo para Londres para me juntar ao Bruno na cogestão do fundo global. E lá estou há quase 10 anos já investindo, levando esse framework de investimento que a gente desenvolveu aqui ao longo dos anos no Brasil para investir lá fora. Nos últimos 4, 5 anos, uma série de mudanças de processo que a gente implementou lá fora para melhorar a qualidade e a produtividade do nosso research, fizeram com que eu ficasse cada vez mais, assim, não gosto muito de usar essas palavras não, mas cada vez mais apaixonado por aquilo que a gente estava fazendo em Londres. Até que surge uma discussão entre nós, sócios da Dynamo, de até que ponto faria sentido eu vender a minha participação na Dynamo e comprar a participação da Dynamo no fundo global. Chegamos a um acordo, o relacionamento da gente de 30 anos quase fez com que essas conversas fossem absolutamente maravilhosas do ponto de vista dos alinhamentos e das discussões. E a partir daí surge a Zeno Equity Partners, que é a empresa que sucedeu a Dynamo Capital, que era a empresa lá fora que fazia o advisory do fundo que a gente criou em 2005. Tem várias mudanças aí nessa trajetória, mas tem uma linha comum que a gente nunca perdeu aqui no Brasil ou lá fora e que a gente nunca vai perder, que é a essência da gente como investidor eu quero ter a maior parte do meu dinheiro investido em companhias de altíssima qualidade. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, todas as orientações que a gente dá, seja lá fora, seja aqui, são voltadas para esse objetivo. Então, é uma história
muito longa, mas muito monotônica, porque eu faço a mesma coisa há 30 anos, só mudou o CPF, só mudou o CEP. Então, essa é um pouco da história, e a gente pode entrar aqui em qualquer detalhe que vocês queiram. Eu acho que seria legal a gente começar abordando um pouco mais da filosofia de investimento da Zeno, né? Eu acho que essa linha em comum, ela é muito forte na filosofia de investimento da Dynamo. Você mencionou algumas mudanças que foram feitas, principalmente no processo de research ou até na definição do universo de investimentos, né? Afinal, no Brasil, o número de empresas existentes é muito inferior ao número de empresas, né? No resto do mundo. A gente está falando de um lago contra um oceano. Então, fala um pouquinho para a gente como que ocorreram essas mudanças de time ao longo do tempo, né? Desde a ida do Bruno em 2005, o Kaká em 2009, a Su em 2015, algumas mudanças de equipe hoje. Como é que ela está dividida para atacar esse universo de investimentos que é muito mais abrangente? São duas coisas bastante separadas, né? Uma coisa é a estratégia de investimentos, né? E os princípios de investimento. E a outra coisa é o processo de investimento, né? A estratégia é a mesma desde sempre, né? E a gente acho que vale a pena a gente falar bastante de quais são os princípios mais importantes que a gente busca quando a gente está nessa jornada de encontrar as melhores companhias do mundo para investir. E essa estratégia de investimentos, ela se traduziu muito bem do Brasil lá para fora. Porque, no final das contas, qualidade, quando a gente está falando de empresa, ela é alicerçada nos mesmos critérios, seja uma empresa brasileira, seja uma empresa japonesa, seja uma empresa americana. O que faz de uma companhia de alta qualidade são as mesmas coisas. Então, isso a gente aprendeu muito bem no Brasil, a duras penas, erramos muito, mas ao longo do tempo amadurecemos esses conceitos bastante. Aonde que as coisas são muito diferentes? É que, como a Mari mencionou, e a analogia que eu gosto de usar, o Brasil é uma piscina com raia, né? Então, assim, você pega um nadador e você ensina ele a nadar, e você bota ele para nadar para frente, para trás, para frente, para trás, o tempo dele vai melhorar certamente. E é relativamente repetitivo, né? Investir lá fora é nadar no oceano, né? Se você não coloca as boias, o cara vai nadar até aqui, vai voltar para cá e vai voltar para cá. Pode ser o Michael Phelps, vai morrer afogado, né? Então, tinham certas adaptações de processo de investimento que a gente precisava fazer para lidar com o fato de que a gente sai de um universo relativamente restrito de companhias para um universo de mais de 5.000 companhias. E o time da Dynamo UK era um time formado essencialmente por pessoas que vieram da Dynamo, que foram treinadas na Dynamo aqui do Brasil. E que tinham qualidades excepcionais como analistas. Mas aonde a produtividade da análise não estava tão boa quanto podia estar. Por quê? Porque a gente não tinha estruturado ainda um processo de originação de ideia. Porque na Dynamo não precisa ter um processo de originação de ideia. Você tem 7, 8 analistas excepcionais aqui, cobrindo um universo relativamente pequeno de companhias. Você não precisa se preocupar muito como cada um está gastando tempo, né? Quando você vai lá para fora, se você não cria um processo estruturado, assim, procurar empresa excepcional é que nem procurar agulha no palheiro. Aqui no Brasil, o palheiro é desse tamaninho. Lá fora, o palheiro é desse tamanho. O número de agulhas é o mesmo. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente começou ao longo do tempo a mudar certos conceitos que a gente não tinha no Brasil para adequar e melhorar a produtividade da nossa análise, né? Então, assim,
quais são os pilares da nossa estratégia de investimento quando a gente está procurando uma companhia de qualidade? Né? A gente sabe exatamente quais são. Se a gente desenvolver uma metodologia que através da qual a gente consiga aplicar esses pilares a um universo grande de companhias, o que vai acontecer é que o número de companhias vai reduzir dramaticamente, porque poucas companhias passam por esse filtro. Então a gente começou um processo de redução do universo de investimento. A gente precisava fazer isso para melhorar a produtividade da nossa análise. E a gente acabou chegando num universo de mais ou menos 300 companhias que atendem a certos critérios que são imperativos para a gente, quando a gente está buscando novas companhias. E junto com esse processo, com essa mudança no processo de originação de ideias, a gente foi trazendo também, e por uma série de razões pessoais e profissionais, a gente foi trazendo um time novo de pessoas, local. Então hoje eu sou o único brasileiro do time de investimento. Pessoas mais jovens, que a gente pudesse treinar desde o início nesse processo mais estruturado de originação de ideia, em que a gente reduz drasticamente o universo de companhias e a gente passa a adotar um processo muito mais estruturado de como que as pessoas gastam o tempo para a gente maximizar a chance da gente encontrar aquelas companhias que a gente está buscando. Né? E o que a gente está buscando? Quer dizer, quais são esses pilares? Né? Companhias de qualidade, na nossa visão pelo menos, e essa visão é a mesma quase que desde o início, e pelo menos na minha concepção já se for correta, são companhias que têm 3 características. E elas têm que ter as 3 características, não dá para ter 2 de 3. A primeira é o que a gente chama de poder de mercado. Então, são companhias que, por uma série de razões, estabeleceram posições dominantes nos mercados onde eles atuam. Tá? E aí tem uma série de exemplos de companhias que atingiram esse ponto. São raras, porque, felizmente, o capitalismo funciona e a força motriz do capitalismo é a competição, e a competição faz com que a grande maioria das companhias consiga talvez ganhar um pouco acima do seu custo de capital, mas de vez em quando algumas companhias escapam dessa força gravitacional do capitalismo e atingem posições dominantes. Então essa é a primeira coisa que a gente busca. Por quê? Isso a gente aprendeu cedo aqui no Brasil. A única maneira que você tem de se proteger de intempéries macroeconômicas, o vai e vem das moedas, das taxas de juros, do crescimento, é investindo em negócios que tenham resiliência. E negócios resilientes são aqueles que chegaram a posições que dão para ele margem de manobra. Tá? Só que não adianta, se você está tentando gerar retorno a longo prazo, né, não adianta a posição dominante se você não tem a oportunidade de reinvestir os lucros de volta no negócio. Né? Então, assim, um exemplo que eu dou muitas vezes, e eu não vou acertar os números certinho, mas se você pegar a Coca-Cola, ao longo dos últimos... A Coca-Cola é um modelo de negócio excepcional. Ele tem barreiras à entrada gigantes no negócio dele. É quase que um duopólio junto com a Pepsi, em que ele é o dominante nesse duopólio. E gera um retorno do seu capital altíssimo. É um business super lucrativo. Só que se você olha a ação da Coca-Cola ao longo de 20 anos, incluindo dividendo, ela deve render aí mais ou menos uns 7% ao ano. Que é um retorno aquém do desejado, se você está ou aquém do esperado se você está investindo numa companhia de tão alta qualidade. Por que o retorno é tão baixo? Porque por melhor que seja o retorno do capital investido da Coca-Cola, se ela não consegue reinvestir o dinheiro que ela ganha a taxas altas de retorno, ela não consegue crescer. Então, se um negócio tem um retorno sobre capital de 30% ao ano, mas ele só consegue reinvestir 10%, matematicamente esse negócio vai crescer 3%. Né? E a falta de crescimento do negócio faz com que o compounding não venha.
Então, a não ser que você olhe aquele negócio como um bond, porque ele vai te pagar um monte de dividendo, e aí você tem que comprar num PL muito baixo, ele não vai te entregar o tipo de retorno possível. Então, a oportunidade de reinvestimento do negócio é o segundo pilar muito importante, né? E para ter oportunidade de reinvestimento, você tem que ter um mercado endereçável que cresça, você tem que ter uma cultura de contínua inovação de produto, de sempre tentar tratar o teu consumidor melhor do que todo mundo, de tratar o ecossistema a seu redor de forma justa e honesta, porque são essas coisas que te permitem ficar no topo da montanha e continuar gerando o crescimento do seu mercado endereçável, né? Aí vem o terceiro pilar, que é o que a gente chama de uma mentalidade de fundador, né? Porque o que acontece? Eu já vi muito isso na minha vida. Quando a companhia chega nessa posição dominante, né, invariavelmente, as pessoas que estão tomando as decisões focam na maximização de lucro de curto prazo, né? Aumenta preço mais do que deveria, começa a tratar os fornecedores mal, não trata bem os clientes, para de investir em inovação. E aí, invariavelmente, o cara maximiza o lucro do curto prazo, mas ele está matando o longo prazo dele, né? E por que as pessoas fazem isso? Porque a maioria das pessoas que tocam esse negócio é incentivada a se comportar desse jeito, né? O prazo médio de remuneração de um CEO americano, quando você faz a conta da remuneração variável dele, é 1 ano e 1,44 anos, né? Então, o incentivo do cara é pensar num prazo curto, né? A turma que pensa como fundador pensa o seguinte: cara, se eu cheguei aqui no topo da montanha, eu tenho que fazer o que eu posso para ficar aqui o maior tempo possível, porque eu vou ganhar muito mais dinheiro com o compounding das minhas ações desse negócio do que com o bônus que eu vou ganhar em qualquer ano, né? Então, ele está disposto a deixar dinheiro na mesa no curto prazo para desenvolver o longo prazo da companhia, né? E ele é obcecado com essa relação de poder de mercado e reinvestimento. E ele faz o que ele pode para preservar. Então, ele quer sempre contratar as melhores pessoas, ele quer sempre investir em inovação mais do que todo mundo, mesmo que seja em detrimento da margem dele. Ele quer sempre que o consumidor seja apaixonado pelo negócio dele, né? Então, esse tripé é a combinação que a gente encontrou para definir o que é qualidade, né? E isso, a gente pode aplicar isso a qualquer empresa em qualquer lugar do mundo, né? E a verdade é que são raríssimas as empresas que têm esses 3 atributos, né? E a verdade também é que a grande maioria do mercado não está nem aí para isso, né? A gente está vivendo um período de extremo imediatismo e superficialidade no mundo, né? Então as pessoas estão preocupadas com o retorno nos próximos 6 meses, né? Com os retornos nos próximos 12 meses. Aí eles querem o cara que maximiza o resultado a curto prazo, né? E acabam não precificando corretamente o valor do longo prazo de companhias que se comportam dessa maneira, né? Então, assim, tem algumas estatísticas, tem uma particularmente que é que me chamou muita atenção, que é o prazo médio em que um acionista fica com uma ação nos Estados Unidos. Se você voltar 5 anos no passado, ele era 4 anos. Então, na média, o acionista ficava 4 anos com a ação, né? Hoje, é um pouco mais, 10 anos, ele ficava 4 anos. Hoje, é 6 meses. O prazo médio que um acionista fica com uma ação é 6 meses, né? A média dos fundos de ação americanos, ativos, não passivos. A última estatística que eu vi, faz um tempo que eu não olho, mas não deve ter mudado muito, é de mais de 150 posições no fundo. E o turnover, né, o giro da carteira, é de 60%. Cara, é impossível você ser profundo e você ser paciente quando você tem um giro tão alto num número tão grande de posições,
né? Então, a oportunidade que existe para a gente, e que existiu aqui no Brasil, e existe ainda para quem pensa desse jeito, é que a grande maioria dos investidores não pensa no compounding a longo prazo, né? E assim, o compounding é literalmente, acho que foi o Buffett que falou isso, eu não me lembro, mas é a 8ª maravilha do mundo, né? E aí tem uma estatística que eu acho incrível, que o Morgan Housel, que é um autor e investidor super bacana, ele fez uma conta que ele falou o seguinte, ó, em 2017 o Buffett tinha 81 bilhões de dólares de patrimônio, né? 80,7 desses 81 foram ganhos depois que ele fez 50 anos. Assim, é difícil de concatenar essa ideia na cabeça, que o Buffett investe desde que ele tem 12, né? Aí ele fez uma outra conta que era a seguinte, se você tivesse começado a investir, se o Buffett tivesse começado a investir aos 22 ao invés dos 12 e tivesse tido exatamente o mesmo retorno, ao invés de 81 bilhões de dólares, ele teria 1,9 bi de dólar, né? O nosso cérebro ele não é feito ele não é programado para pensar em termos exponenciais, né? Então, a maioria das pessoas perde a noção do quanto é valioso você gerar retornos consistentes a muito longo prazo. Aliás, excelente esse livro, né? É o início do Psychology of Money, do Morgan Housel, e tem uma série de passagens muito interessantes sobre comportamento de nós seres humanos em relação ao mercado. É isso mesmo. E nessa linha, Cristiano, você falou bastante tanto dessa parte tão comportamental, e estamos acompanhando um período do ciclo econômico, do mercado financeiro, em que os ciclos foram encurtados. Então, estamos vendo movimentos muito rápidos de mercado, os investidores ainda se adaptando a esse novo cenário, um cenário de muito resgate para a indústria de fundos de ações a nível mundial e muito atrelado a toda essa questão que a gente está expondo aqui, que é comportamental do investidor. Até porque quando a gente olha por alguns componentes, né, e aí, se puder até falar um pouco desse ponto, essas estratégias elas tendem a se destacar no longo prazo. Por outro lado, quando a gente olha para a filosofia da Zeno e muito do que a gente já trocou aqui nos bastidores, você tem uma filosofia que olha para essa questão do mercado de equities, do perfil do investidor, muito numa linha de, olha, queremos ter aqui investidores conosco que entendem essa filosofia, que entendem o conceito de longo prazo e que vão estar comprados na ideia de pensar em 20 anos para frente. Como é que você enxerga hoje, dentro de todas essas mudanças, de toda essa filosofia de investimentos que você compartilhou com a gente, as estratégias da Zeno? Eu participei de uma mudança logo no início do ano, quando teve a troca ali dentro da plataforma de fundos, de ter o novo feeder que investe no Zeno Global, que antes era o Dinamo Global. Como é que hoje está dentro o processo de investimento? Quantas ações vocês costumam ter no portfólio? Como é que você olha hoje a montagem da carteira? Mudou alguma coisa? Teve algum ajuste mais prático? Como é que está isso? Tá. Mudou muito pouco. O portfólio vai ter entre 15 e 20 companhias. O turnover é super baixo. Então, se a gente fizer o nosso trabalho direito, daqui a 5 anos o nosso portfólio não vai ser muito diferente do que ele é hoje. E esse ponto, Ana, que você levantou do comportamento das pessoas, assim, a gente brinca que o mercado é maníaco-depressivo, né? E a gente tenta ser um pouco menos maníaco-depressivo do que todo mundo, né? E já é uma grande vantagem quando você consegue isso. E o mercado é maníaco-depressivo porque o mercado ele é o reflexo das emoções das pessoas. O preço, no curto prazo, ele não é dado pelos fundamentos. O preço no curto prazo é dado pelo comportamento das pessoas, né? E o investidor muitas vezes confunde as duas coisas, né? Eu falo sempre que assim, o pior inimigo da construção do nosso patrimônio são as nossas emoções, que acabam gerando falta de paciência, né? Então, assim, o que a gente tenta, a história que a gente tenta contar para as pessoas é que
a paciência é uma virtude em vários aspectos. Inclusive na hora de construir o seu patrimônio. Por quê? Porque o compounding é muito poderoso, né? E tem um risco que a gente corre quando a gente está investindo, que muitas pessoas não pensam a respeito, que é o risco de reinvestimento, né? O que é o risco de reinvestimento? Toda vez que você tem que tomar uma nova decisão de investimento, é um risco novo que você está correndo, né? Se você toma a decisão de investimento todo dia, você está correndo um risco novo todo dia. Se você toma a decisão a cada 6 meses, você está correndo um risco novo a cada 6 meses, né? E eu gosto de minimizar os riscos que eu corro quando eu consigo, né? E um dos riscos que eu quero minimizar é o risco de reinvestimento. Eu não quero ter que tomar decisão nova o tempo todo, porque a chance de eu errar é maior. Então, assim, o que a gente tenta passar para as pessoas é que a paciência te permite e o foco te permitem minimizar o risco de reinvestimento, que é uma condição necessária para que o compounding aconteça, né? E a gente pensa assim, eu fui catequizado nesse jeito de pensar pelos meus mentores, pelos meus sócios, e é como eu tento catequizar a turma que trabalha comigo e os nossos investidores, né? Agora, assim, o que eu tento falar para as pessoas também é o seguinte: olha, o que a gente faz aqui na Zeno é exatamente o que eu faço com o meu dinheiro. Meu dinheiro está praticamente todo investido no fundo, né? Então eu estou investindo pensando no patrimônio da minha família, né? Se eu puder ter o privilégio de ter pessoas que queiram dividir comigo essa jornada, é maravilhoso. Mas se não, eu vou fazer daqui a 20 anos, eu vou estar fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz nos últimos 30. Né? Então, assim, essa é a mensagem que a gente tenta passar para todo mundo, né? E teve mudança de nome, teve mudança de feeder, mas a narrativa e os objetivos são exatamente os mesmos, né? E é tentar oferecer para as pessoas a oportunidade de investir com paciência. Quem quiser ter essa oportunidade pode investir. Quem achar que é melhor buscar um outro caminho, assim, não vai mudar em nada a nossa vida. Acho que a Clara tocou num ponto importante, né, de construção de portfólio. Você falou que o portfólio tem 15 a 20 empresas, onde a ideia no mundo ideal é que sejam empresas que estarão no portfólio com holding periods de 5, 10, quiçá 20 anos, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Acho que o ambiente macro muda, empresas podem passar por processos de inovação, o founder pode sair, você pode ter mudanças de estrutura. Nós falamos de critérios de entrada em portfólio, né? Como que você julga os critérios para remover uma empresa do portfólio ou diminuir o tamanho dela, da representatividade dela dentro da carteira? Claro. Primeiro, acho que é legal a gente estabelecer uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte: toda decisão de investimento é probabilística, né? Então, o trabalho do investidor é estudar para tentar atribuir probabilidades corretas aos outcomes que você está buscando, né? E o mundo é um sistema adaptativo complexo e, por consequência, é extremamente difícil ou quase impossível de prever, né? Então você está sempre investindo dentro de uma árvore de probabilidades, né? E você pode estar investindo num negócio que tem 80% de probabilidade do outcome ser aquele que você gostaria. Você estava correto na sua análise, tudo certo, e o 20% acontece, né? É probabilístico. Então, erros vão acontecer, ou melhor, outcomes vão ser diferentes daqueles que você esperava, porque essa é a natureza do mundo, né? Dito isso, o que leva a gente a vender uma
posição ou reduzir uma posição. Primeiro é se o mundo vai na direção oposta, os 20% acontecem, né? Os 10% acontecem e as coisas transcorreram de uma maneira que era o evento que a gente não queria que acontecesse, ele aconteceu, faz parte da vida, né? E aí pode ser que esse negócio tenha mudado de tal maneira por conta desses eventos que a gente não quer mais ser acionista. A outra é se as nossas próprias probabilidades para outcomes diferentes mudam, né? Que depois que eu compro uma ação, eu estou o tempo todo tentando negativar ou falsificar as hipóteses que me levaram a investir naquele negócio, né? Eu não fico tentando confirmar o meu viés, eu fico o tempo todo tentando negativar a hipótese, né? E às vezes a gente negativa a hipótese. A gente tinha a hipótese de que a companhia tinha um market power, um poder de mercado muito duradouro, ou que a companhia tinha uma oportunidade de reinvestimento muito bacana, ou que de fato a cultura daquela companhia era uma cultura de fundador. E depois de mais tempo investigando, a gente conclui que não, estava errado no nosso assessment. E aí não tem nem choro nem vela. Ah, mas a ação caiu, mas o valuation está barato, tal. A gente vai vender. Se a gente não consegue atribuir a essas três características, a gente vai vender, né? E a terceira razão pela qual a gente vende é porque a gente está investindo para gerar retorno, né? O retorno ele tem 3 componentes, né? O preço que você entra, o preço que você sai e o crescimento que você tem no meio do caminho, né? E a gente espera gerar uma determinada taxa de retorno ao longo do tempo que a gente acha que é condizente com o risco que a gente está correndo, né? Toda vez que os preços se movem de tal forma que o retorno fica muito abaixo daquele que a gente gostaria, é natural que a gente reposicione a posição no portfólio, né? Para baixo. Então não tem muito mistério. A gente está o tempo todo tentando negativar as nossas hipóteses e auferindo se o retorno que aquele negócio oferece para a gente não foi reduzido porque o preço de entrada ou porque o preço logo depois que a gente entrou subiu muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Porque se você tem um negócio que você acredita que vai retornar, sei lá, 12% ao ano ao longo de 20 anos e ele dobra em um ano, né? A não ser que as condições do business tenham mudado muito, o teu retorno vai ser menor. Né? Então essas são as 3 situações nas quais a gente reduz a posição. E muitas vezes sai, especialmente na segunda, quando a gente não consegue confirmar que aquelas três características estão lá de fato. Aí a gente vai vender. Não interessa o que aconteceu com o preço. Tô ansioso pra gente começar a falar um pouquinho de atual perspectivas e tudo mais. Tem algum ponto que quer aprofundar um pouco mais, Mário? Podemos ir pro próximo bloco? Vamos para o próximo bloco. Bora pro próximo bloco. Cristiano, nesse terceiro bloco, né, do Outlier, a gente sempre, eu comentei, né, que é como se fosse uma diligência a céu aberto, então a gente ouve um pouco da sua história, entende os produtos, os mandatos, a filosofia de investimentos, e depois começa a entrar nesse terceiro bloco em que a gente começa a entender um pouco como é que você tá, o que você está esperando no cenário atual, como é que você está enxergando do ponto de vista alocação de carteira, esse momento para alocar em ações. Mas antes de até entrar, né, de como vocês estão se posicionando agora, queria entender que dentro da filosofia da Zeno, como você enxerga o cenário, a abordagem de cenário para selecionar as ações que vão compor o portfólio? A resposta a gente não faz análise de cenário nenhuma. A premissa básica é que a gente está investindo em negócios que vão proteger a gente das intempéries, né? Então, assim, vai ter uma recessão ano que vem? Eu não faço a menor ideia. Você tem uma opinião se os Estados Unidos vai entrar em recessão? Cara, eu não tenho a mais vaga noção. O que eu sei é que as companhias em que a gente investe, pelas características que elas têm capacidade de reagir ao que acontece no curto prazo e de agir com uma visão de longo prazo. E esse negócio a gente volta lá para o início da Dynamo no Brasil, em que isso aqui era uma loucura, né? Assim, o Plano Real tinha acabado de começar,
a gente não tinha noção se ele ia dar certo, se ele não ia dar certo. Hoje em dia todo mundo, né, nem lembra disso. A taxa de juros real devia ser 30% ao ano. A gente não sabia se o sistema financeiro ia aguentar ou não ia aguentar. O nacional quebrou, o econômico quebrou um monte de gente. As reservas cambiais não se sustentavam e todo mundo tinha medo de uma desvalorização, que acabou acontecendo. E a única coisa que a gente podia fazer para se proteger dessas coisas todas era comprar companhia boa. Que as companhias iam nos proteger em última instância desse negócio, porque é a única classe de ativo que tem capacidade de reação, né? Um bond não tem capacidade de reação, né? Um CDB não tem capacidade de reação, né? O juro sobe, o valor cai, não tem jeito. Então, assim, a gente porque a gente não sabe fazer análise de cenário de curto prazo, a conclusão que a gente chegou que o único jeito que a gente tem de lidar com essas intempéries é investindo em boas companhias. Tá? Então, assim, respondendo a tua pergunta, a gente não faz análise de cenário, a gente é totalmente voltado para a análise das companhias, e aí o que a gente tem são opiniões sobre o desenvolvimento daqueles negócios, né? Aquelas indústrias, aquelas companhias, como é que aquele negócio vai se desenvolver ao longo do tempo, porque tem ventos seculares que empurram aquele negócio na direção correta. Vocês possuem alguma preferência setorial dentro da filosofia da Zeno? Não. O que a gente, se a gente encontrar a companhia que tem poder de mercado, capacidade de reinvestimento e uma mentalidade de fundador, a gente é totalmente agnóstico com o setor. É claro que é mais fácil encontrar essas características em certos setores do que em outros. Então, por exemplo, quando a gente saiu das, milhares de companhias para as 300, sobraram 9 varejistas. Né? Por quê? Porque o varejo é um negócio hipercompetitivo. Né? Sobraram as grandes empresas de consumo mundial, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Coca-Cola, nenhuma delas passou no universo. Por quê? Porque são negócios que ao longo dos anos, a nossa hipótese é que eles perderam a capacidade de inovação e de criar valor incremental para o seu consumidor e, por consequência, perderam a oportunidade de reinvestimento. Né? Então, assim, a gente está o tempo todo olhando, a gente volta sempre, é circular. A gente volta sempre para os 3 pilares que a gente está tentando identificar nas companhias. Né? O que a gente tem, por exemplo, tem certos vetores, por exemplo, a gente não gosta de gastar tempo com companhia que cresce muito rápido. Então, a gente tem quase que uma regra que a gente não investe em companhia que cresce mais do que 35% ao ano. Pode parecer meio bobo, mas assim, a lógica é que uma companhia que está crescendo 35% ao ano, ela ainda não formou poder de mercado. Ela ainda não está num ponto que ela já exerce uma certa dominância. Né? E, além disso, invariavelmente, o mercado paga caro por esse crescimento de curto prazo. Só que ele, muitas vezes, se esquece que a competição está vindo. Né? Então, uma coisa que é importante ficar claro na nossa estratégia. Se eu pegasse exatamente esse jeito de investir e levasse ele de volta para 2003, tá? A gente não teria investido na Amazon em 2003. A gente tem a Amazon hoje no fundo. A gente não teria investido na Amazon em 2003. Né? E eu estou tranquilo com isso. Eu não preciso investir na próxima Amazon para gerar o tipo de retorno a longo prazo que eu estou querendo gerar. Porque o que as pessoas esquecem é que para cada Amazon lá de 2003 tem dezenas, talvez centenas de eBays. Né? Que até hoje deve valer menos do que valia naquela época. Né? E mais um tanto de outras que ficou pelo caminho que ninguém lembra mais os nomes. Acho que um ponto interessante para a gente levantar aqui, ele se dá sobre não só, né, você conservar o seu patrimônio ao longo do tempo, como também acumulá-lo ao longo do tempo, né? E não só em termos nominais, como em termos reais. Nos últimos 15 anos, né, até 2000 pós-Covid, a gente passou por um período de inflação bastante benigna, né, em mercados desenvolvidos, e nos últimos anos isso mudou.
Conta pra gente um pouquinho como você vê os objetivos de investimento do fundo, né, e tocando nessa parte do crescimento real dos ganhos das empresas do portfólio. Claro. Você tocou num ponto super interessante que eu acho que vale a pena fazer um parêntese aqui. A gente viveu um período de 15 anos em que o dinheiro era de graça, né, e a inflação era inexistente, né? Durante esses 15 anos, valia a pena você ser muito mais orientado para o curto prazo. Ou você operar num nível de alavancagem muito alto. Porque o dinheiro era de graça, tinha sempre dinheiro, tinha sempre alguém para pagar um preço mais alto por aquele negócio, né? A gente é da premissa de que o mundo mudou, né? E o mundo agora está muito mais parecido com o que ele era, assim, o mundo ocidental está ficando mais parecido com o Brasil, em certas hipóteses, em certas situações. Uma certa brasilificação do mundo em que os Estados Unidos agora está rodando com um déficit gigantesco, que ele não tem como reduzir, que é inflacionário, que vai fazer com que a taxa de juros de longo prazo real seja muito mais alta do que ela foi nos últimos períodos, né? Então, a vantagem de ser brasileiro, de ter crescido aqui no Brasil, e eu me lembro muito bem do meu pai recebendo o salário dele, correndo para o supermercado para comprar comida, porque senão não ia conseguir comprar, é que a gente nunca abandonou a ideia de que os retornos têm que ser acima da inflação, né? Que é mais uma razão pela qual a gente quer investir em negócios que têm um poder de mercado, porque é a forma que você tem de proteger os seus retornos da inflação. E a gente acha que a gente está entrando num mundo que os incumbentes vão estar melhor posicionados do que os insurgentes. A gente viveu um período em que os insurgentes tinham muita chance de atrapalhar os incumbentes e a gente acha que os próximos anos vão ser bem diferentes, né? Então, como é que a gente pensa em retorno? Primeiro, eu penso o tempo todo em termos reais, né? A nossa impressão, olhando para o nosso portfólio, olhando para o crescimento de lucro das companhias, a gente acredita que a gente tenha um portfólio de companhias que conseguem crescer os seus resultados entre 8% e 12% ao ano acima da inflação. Tá? Então, e como a longo prazo o retorno de uma ação é essencialmente igual ao crescimento dos seus resultados, e mais o componente de caixa que ela te distribui no meio do caminho, a gente acha que a gente consegue investir a prazos muito longos a taxas entre 8% e 12% acima da inflação em dólar, com esse portfólio que a gente tem. Tá? Vai ter um monte de flutuação no meio do caminho, vai ter ano que o fundo vai subir 30%, vai ter ano que o fundo vai cair 15%, porque o mercado é maníaco depressivo, né? Mas a gente não pode perder nunca a vista do desenvolvimento de longo prazo dos negócios, né? E a gente acha que a melhor maneira de se proteger de um mundo em que vai ter inflação, que vai ter taxa de juros alto, com instabilidade geopolítica, estar investido nessas companhias que vão ser capazes de reagir e se adaptar a essas circunstâncias. É mais ou menos assim que a gente pensa. Perfeito. E entrando um pouco mais na carteira das estratégias, Cristiano, como é que vocês estão segmentados hoje a nível setorial? E se puder também compartilhar algumas das perspectivas de alguma estratégia, de alguma das ações, não sei se você poderia abrir e compartilhar conosco? Claro, posso sim. A gente hoje, se você olhar o portfólio, a gente tem uma exposição bem mais alta vamos chamar assim, negócios industriais do que a gente tem a consumo, tá? E a gente tem uma exposição razoável, intermediária também à tecnologia, tá? Só que essas categorizações muito abrangentes, elas são sempre muito, muito complicadas, né? Porque dentro dos negócios industriais, você tem negócios que são totalmente diferentes um do outro, né? Eu vou falar de alguns deles aqui. E dentro de tecnologia, a mesma coisa. Você pode ter dentro do que se chama de tecnologia uma empresa de semicondutores,
ou você pode ter uma empresa de software, que são 2 negócios completamente diferentes e que são jogados dentro do balde da tecnologia, né? Então a gente gosta de falar de companhia, mais do que de setor. E a gente hoje tem uma exposição relativamente pequena a consumo, porque no consumo é mais difícil, o ambiente competitivo é mais duro. É difícil de encontrar companhias que sustentem poder de mercado e capacidade de reinvestimento. Tá? Tem algumas que a gente admira muito, uma empresa como a Costco, por exemplo, é um negócio que eu acho excepcional, mas a gente tem encontrado relativamente poucas oportunidades nesse lado. Tá? Então hoje, a maior posição do fundo é uma companhia chamada Danaher. Tá? Qual é a lógica da gente ter essa ação dessa companhia? E vou falar em termos de poder de mercado, capacidade de reinvestimento e mentalidade de fundador. A gente acredita que os próximos 20 anos pertencem à biotecnologia. Então, assim, os grandes avanços científicos do mundo, muito mais do que no AI, vão vir do desenvolvimento de novos medicamentos, de novos tratamentos com base em biologia. Tá? E tem uma quantidade absurda de dinheiro sendo investida hoje para encontrar os novos medicamentos que vão curar doenças crônicas e fatais como o câncer e outras tantas que afligem a humanidade. E a gente quer encontrar uma maneira de ter exposição a esse negócio, porque se você olhar hoje, assim, um remédio novo lá nos Estados Unidos, quando você vai aprovar ele, você aprova ele junto ao FDA, né, que é o Food and Drug Administration. Hoje, 60%, entre 50% e 60% das novos remédios que estão pedindo aprovação são remédios de origem biológica. Era 30% há 10 anos atrás. E a demanda cresce 12%, 13%, 14% ao ano. O problema desse negócio é que, para mim, pelo menos, é totalmente impossível investir na companhia que está tentando desenvolver o novo remédio. É competitivo demais, é incerto demais, é o oposto do que eu busco como investidor, né? Então, assim, eu não vou tentar investir em empresa que está tentando encontrar o novo medicamento. Só que se você está uns 2 passos para baixo, todas as empresas de biotecnologia, sejam aquelas que estão no processo de tentar encontrar um novo remédio ou aquelas que já encontraram, já aprovaram e estão produzindo, compram a maior parte dos seus equipamentos e dos seus matérias-primas de 4 caras. Tem 4 caras no mundo que devem ter mais ou menos uns 70% de mercado do que a gente chama de bioprocessamento, né? E que são os caras que estão vendendo assim as pás e as picaretas para a turma que está tentando encontrar o ouro lá na biotecnologia. A Danaher é a maior delas. Tá? E o que ele faz? Ele trabalha junto com essas empresas de biotecnologia que estão tentando desenvolver os seus remédios desde o período de concepção original do remédio, fornecendo equipamento, fornecendo advice, ou conselho, fornecendo matéria-prima, até o momento em que aquela droga passa a ser comercializada. E muito da inovação tecnológica que vem nessa indústria vem do desenvolvimento tecnológico que esses caras fazem. Né? Então, assim, para melhorar a produtividade da produção de um determinado anticorpo, você precisa melhorar a qualidade do bioreator ou da filtragem e tal. Tudo isso acontece no âmbito dessas companhias de bioprocessamento. Tá? E aí tem uma coisa interessante que é a seguinte, o medicamento biológico, quando você aprova ele lá no FDA, você não aprova só o produto, você aprova o processo inteiro. Porque como aquele negócio é um negócio vivo,
qualquer mudançazinha no processo de produção daquele negócio vai gerar uma alteração no produto final. Então, quando a FDA aprova, ela fala, tá bom, estou aprovando esse produto aqui que você quer vender, mas você tem que usar para sempre esse fornecedor que vai te vender esse equipamento, que vai te vender essa matéria-prima. Então, quando a Danaher está vendendo equipamento e matéria-prima para um cara que consegue aprovar uma droga, ele tem um comprometimento de 20 anos, durante os quais ele vai vender para aquela droga. E que é impossível removê-lo daquele negócio. E depois que a patente cai e entra o genérico, o cara do genérico também vai querer usar a Danaher para fazer o processo. Então, tem o poder de mercado dela vem desse custo de mudança que é imposto pelas circunstâncias de como a droga é fabricada, né? Então o market power, o poder de mercado vem daí, né? A oportunidade de reinvestimento vem do fato de que a demanda por esse tipo de medicamento ela só cresce, a quantidade de dinheiro que é investido só cresce, o que gera a oportunidade dele de investir em novos processos, novos produtos, novos equipamentos para atender essa demanda. Então ele gera um retorno sobre capital muito alto e ele tem a oportunidade de reinvestimento e ele também faz aquisições muito bem montadas e muito bem estruturadas de novas companhias que estão desenvolvendo novas tecnologias que encaixam bem no portfólio dele. E por fim, essa companhia foi fundada por 2 irmãos, que são os irmãos Rails, que fundaram essa companhia há 40 anos atrás e que instituíram nela uma cultura que é talvez o exemplo mais cristalino do que é uma mentalidade de fundador. Eles até hoje são grandes acionistas da companhia, não estão mais envolvidos na gestão, mas passaram 40 anos construindo uma cultura de excelência, de trabalhar junto com o cliente, de desenvolver as melhores pessoas e de sacrificar, às vezes, o curto prazo em favor do longo prazo, né? Então a Danaher é um exemplo interessante do tipo de negócio que a gente está achando. Tem a GE, que tem 70% do mercado mundial de turbinas de avião. A gente sabe que o tráfego aéreo continua crescendo e as turbinas, depois que você vende a turbina, você tem que continuar prestando manutenção para ela para sempre. É muito difícil entrar um competidor novo nesse mercado, porque ele é altamente regulado. Tem uma função de melhoria do consumo de combustível dos novos equipamentos, que quem está gerando essa tecnologia é a GE. Então as novas gerações de turbina da GE vão consumir 15%, 20% menos combustível do que as gerações anteriores. Isso vai gerar demanda por troca dessas turbinas. E a GE é gerida também por um time de pessoas que tem se comportado do jeito que a gente procura. Então, assim, te dei 2 exemplos aqui. Essas são hoje talvez a maior e a segunda maior posição do fundo. Excelente, Cristiano. Acredito que traz bastante da filosofia de vocês. A questão de repasse da inflação em um cenário como esse é muito importante, né, Mari? Super. Mas eu sempre costumo olhar, trazer um pouco, né, como você está enxergando o portfólio, mas agora eu queria trazer um pouquinho para o Brasil. Você poderia comentar para a gente como é que você enxerga a Bolsa Brasileira hoje, as ações brasileiras, como você está enxergando do ponto de vista oportunístico? Posso, não sei se a opinião vai ser muito popular, mas eu tenho uma opinião muito peculiar. É o seguinte, e isso vale para qualquer lugar. Bolsa não existe. Esse negócio de bolsa, só se você está comprando uma bolsa da Hermès para vender ela mais cara depois. Ninguém investe em bolsa. A gente investe em empresa. Qualquer um que toma a decisão de tirar o seu dinheirinho de um CDB, da conta do banco, e comprar um fundo de ações ou comprar um índice, você está comprando empresa. Então, assim, a opinião que você tem que ter é sobre as empresas que você está investindo. E não se a bolsa é uma abstração, né? Ela não é, ela não é um ativo, né? Ela é simplesmente o lugar aonde os ativos são transacionados. O que interessa são os ativos, né? Então, a pergunta que eu consigo responder para você é assim: qual é a sua percepção da qualidade das companhias brasileiras?
né? E até que ponto tem oportunidades de investimento em companhias de alta qualidade no Brasil, né? E a resposta é: tem companhias excepcionais no Brasil, tão boas quanto as empresas que eu encontro lá fora, e eu tenho a nítida impressão que a oportunidade de investimento nesse momento em empresas de boa qualidade no Brasil é muito boa. Tá? Se por nenhuma outra razão, porque o mercado que é maníaco-depressivo está num momento particularmente depressivo, né? Então você quer zig quando todo mundo está zag. E a verdade é que, assim, cara, a gente já passou por todos os momentos possíveis aqui no Brasil. Tudo que podia ter sido jogado na nossa cara, na Dynamo, quando eu estava aqui, foi jogada na nossa cara. E a verdade é que ao longo do tempo os retornos vieram, né? O problema é que as emoções, de novo, tomam conta da gente e impedem que a gente tome as decisões certas. Tem um estudo super interessante nos Estados Unidos que compara o retorno de fundos de ação com o retorno dos investidores dos fundos de ação. O retorno dos fundos de ação é bom. O retorno dos investidores dos fundos de ação é horroroso. Porque o cara sempre resgata na hora que é para investir e sempre investe na hora que é para resgatar. Então, o retorno do investidor é ruim, mesmo que o fundo vá bem. Então, assim, tem oportunidade aqui no Brasil? Tem um monte de companhia legal, tem um monte de companhia com cabeça de dono, com barreira entrada, com oportunidade de reinvestimento. Assim, deixa eu contextualizar isso. Um monte dentro do contexto de que são poucas as companhias que têm esses 3 atributos, né, no mundo todo. Mas tem aqui também. E aí, cabe ao investidor ter a paciência e o sangue frio de ficar investido quando os momentos são difíceis, né? E tem uma coisa, e isso é verdade no mundo todo, que é mortal, que é o tal do mark-to-market, né? Que afeta demais as pessoas. Então, é muito curioso quando você vê o comportamento de certos investidores, que o cara compra um título de renda fixa, que carrega na curva, e ele acha que ele não está correndo risco. Quando, na verdade, ele pode estar correndo um risco gigante de liquidez, de crédito, de taxa de juros. Só que como carrega na curva, o cara não sente, né? E aí cria-se a ilusão de que não está se correndo risco, né? Enquanto que na ação tem mark-to-market, tem marcação a mercado. E aí a ação cai, aí a pessoa fica desesperada, quando na verdade talvez ela devesse estar até comprando mais. Então essa é a minha visão desse assunto. E Cristiano, dentro desse contexto, há espaço para ter alguma ação brasileira no Zeno em algum momento? A gente, das 300, se não me falha a memória, sobraram umas 5 que são brasileiras. Legal. Tá? E eu não tenho nenhum problema de investir em companhias de altíssima qualidade em lugares que estão dentro do meu círculo de competência. E o Brasil ainda está, pelo menos, dentro do meu círculo de competência. Não tem nenhuma no nosso backlog imediato que a gente quer investir nesse momento, porque a gente vê oportunidades mais interessantes lá fora. Mas eu não tenho nenhum preconceito de não investir de nenhuma hipótese em companhias de alta qualidade aqui. Boa. Excelente, Mari. Acho que é uma visão muito bacana de trazer, ainda mais em um momento, como ele falou, né, em que as pessoas estão olhando mais para o imediatismo, resgatando por causa de uma volatilidade, perdendo altas consideráveis, até porque é isso que a gente está acompanhando no cenário atual, né? Toda essa questão que a gente fala, um cenário de bastante volatilidade. Mas a gente está vendo resgates contrapondo o performance, até porque a gente está vendo resgate na indústria e uma performance muito positiva, muito bem, obrigada, para os fundos internacionais lá fora de equities, para os fundos de ações aqui no Brasil está um pouco mais lateralizados, mas se você pega no horizonte uma janela mais alongada, de fato você tem ali algumas estratégias se destacando. Então é muito isso, né? Um cenário que pede seletividade, cautela e principalmente princípios na gestão de recursos. E Cristiano, nessa linha agora a gente vai para um bloco que ele é mais cultural. Então a gente
costuma sair da pessoa jurídica, entra na pessoa física e busca entender um pouco do que você faz fora da gestão de recursos com uma indicação, seja de livro, filme, o que você está lendo ou assistindo, compartilha com a gente. Ou até mesmo ouvindo, pode ser um podcast também. Tá bom. Eu não vou falar dos podcasts não, porque o nego vai achar que eu só tenho uma coisa que eu faço na vida, que eu só ouço podcast sobre investimento ou sobre empresa. Pode ser o podcast sobre empresa, não tem problema. Eu tô lendo um livro agora que eu já conhecia, mas eu nunca tinha lido, e que eu fiz leitura obrigatória para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Um de 21, um de 18 e um de 15. E foi a única vez que eu impus a eles lerem um livro, que é um livro de um autor chamado Robert Greene, chamado Maestria, Mastery. Que eu acho que todo mundo que está buscando um caminho na vida, que talvez não tenha encontrado ainda, ou que já encontrou, mas que está seguindo esse caminho ainda, deveria ler. Acho que todo mundo tem que ler um pouco de ficção. Eu, com 14 anos de idade, li todos os livros do Duna, 5, 6 livros, eu acho. Depois eu emendei e li todos os livros do Senhor dos Anéis. E foi fundamental na minha formação como pessoa ter a capacidade de pensar nas coisas de forma mais criativa. Em termos de livros de investimento, eu gosto dos clássicos. Eu gosto do Intelligent Investor, Investidor Inteligente. Eu gosto Tem um livro que foi muito importante para mim, porque me ajudou a sedimentar essa coisa de mentalidade de fundador, que é um livro chamado acho que é Owner's Mindset, que foi escrito pelo Zook, que é um cara da Bain, que dá vários exemplos de companhias que se comportam como empresas de dono, que eu acho que é leitura essencial para quem quer investir em empresa. Podcasts, eu gosto muito do Invest Like the Best. Acho que é o meu favorito. Que mais? E alguma coisa que eu estou assistindo agora? Não, eu assisto pouca coisa. Não sobra muito tempo. Eu assisto meus filhos jogando futebol. Não, super legal. Cristiano, acho que agora colocando o chapéu de alocador, né? Pensando junto aqui, o que você olharia numa gestora antes de investir o seu dinheiro? Quais seriam alguns itens, alguns pontos essenciais para um cliente, para um investidor olhar antes de investir? Primeiro de todos, quanto do patrimônio do gestor está investido no fundo. Tá? Não só porque você quer que o cara esteja correndo o mesmo risco que você, mas porque se o gestor ou a gestora tem o dinheiro deles investido no fundo, é porque aquela atividade é a atividade que ele está perseguindo, independente dele ter dinheiro de terceiros ou não. Ele está fazendo aquilo porque ele quer fazer aquilo com o dinheiro dele. E a razão pela qual isso é muito importante, além de compartilhar o risco, é porque ele ou ela vão tentar se cercar de pessoas que querem a mesma coisa. Né? E quando você se cerca de pessoas que querem a mesma coisa, você cria longevidade, você cria turnover baixo. Quando o gestor está pensando em criar um fundo só porque ele está a fim de ganhar taxa de administração e taxa de performance, ele atrai pessoas que estão a fim de ganhar taxa de administração e taxa de performance. E aí passa a ser uma relação muito transacional. A relação transacional acaba gerando turnover alto. Né? Assim, a Dynamo tem uma qualidade incrível, que foi ao longo dos anos, ela conseguiu reter pessoas
e até hoje retém pessoas de altíssima qualidade, né? E eu tenho para mim que a razão pela qual a gente conseguiu fazer isso ao longo do tempo foi porque a gente estava sempre buscando pessoas que queriam exatamente aquilo que a gente queria, que era investir o nosso dinheiro em companhias de boa qualidade e que queriam aprender a seguir essa jornada. Então, eu acho que essa é a combinação de o investimento do gestor no fundo e ele se preocupar em trazer pessoas que tenham objetivos parecidos com o dele ou dela, para mim são as duas coisas mais importantes. Até porque isso vai influenciar também as decisões de, por exemplo, tamanho do fundo. Sim. Né? Então, assim, quem está investindo pensando primordialmente na rentabilização do seu próprio capital vai ser super cauteloso em não crescer demais o fundo. E a gente vê que, invariavelmente, esse é um veneno para o retorno, é quando o fundo cresce demais. Então, assim, acho que essas duas características são as duas coisas que eu olharia sempre. Pegando já o gancho dessa questão de capacity, temos anúncios importantes, né, Mari? Quais seriam? A gente vai reabrir o Zeno ainda nesse mês. Estamos aqui falando em primeira mão dessa reabertura. Você quer falar um pouquinho de como você quer tratar o capacity, Cristiano? Quero sim. A nossa ideia, nosso objetivo é levar ao fundo, fazer uma captação adicional de até 300 milhões de dólares, que levaria a gente para um tamanho que me permitiria continuar pagando super bem as pessoas e ainda assim baixar as taxas, que eu pago igual a todo mundo. E aí, a partir desse momento, a gente vai fechar o fundo e a gente só vai permitir a entrada de quem já é investidor. Por quê? Porque eu não quero criar uma área comercial na Zeno, como a gente nunca teve na Dynamo, e eu não quero gastar muito do meu tempo, ou o mínimo possível do meu tempo eu quero gastar com atividades comerciais. Então é quase como a gente fala assim, depois de uma certa idade você não quer amigo novo. A ideia é continuar oferecendo capacidade para quem já é investidor, mas não entreter novas conversas, novos relacionamentos, simplesmente porque eles levam muito tempo. E tempo é uma coisa que tem que estar dedicada à gestão do fundo. Excelente. Então, aqui a sugestão para você que está nos escutando, entrar em contato com o assessor que está vinculado à sua conta, entender um pouco mais da estratégia. Vocês acabaram de ter aqui uma verdadeira aula, agradecer ao Cristiano, uma verdadeira aula sobre filosofia de gestão, visão de longo prazo. Acho que tem um recado muito importante aqui nesse episódio, que é da importância de você olhar para os seus investimentos, olhar para o seu dinheiro, olhar para a sua vida, né? Acho que eu botaria até um pouco mais, olhar para a sua vida com esse olhar de longo prazo, esse cuidado. E para quem tem interesse em conhecer mais sobre a Zeno, entre em contato com o time de assessoria. Lá você vai poder verificar mais detalhes sobre a reabertura dessa estratégia e, como ele comentou aqui, tem um teto, ou seja, então só frisar bastante aqui essa questão. Pode ser que, se você demorar muito de entrar em contato com a sua para entender como é que vai funcionar, esse capacity seja atingido. Então, sem querer colocar aqui muita urgência, entre em contato. Avalia como é que está a sua carteira, avalia também sua visão de longo prazo, que eu acredito que essa é uma oportunidade de parar, olhar, refletir um pouco de como estamos tratando nossos investimentos no cenário atual. Cristiano, queria agradecer muito a sua presença. Mariana de Biasi, vou agradecer a sua presença, mas já deixando aqui a introdução para a nossa audiência ficar mais acostumado com sua presença. Então, só quiser dar um recado aí para a turma também. É um prazer estar com todos vocês. Podem contar comigo quando precisar. E estaremos cada vez mais frequência aqui nos microfones do Outliers. Obrigada, Cristiano. Clara, muitíssimo obrigado. Mari, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês. Até uma próxima a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.